Eba, iniciei. Então, boa noite, queridos, querides e queridas. Estou aqui com fonoaudiólogos incríveis nesse segundo webinário, promovido aqui pela Sociedade Brasileira de Fono, junto com o GT Antirracista, em que a gente vai conversar sobre trajetória fonoaudiológica e atuação nas suas respectivas áreas, né? Então, existem sim fonoaudiólogos negros atuantes e muito bem atuantes em todo o Brasil, e que a gente precisa trazer para essa visibilidade. Esse é o nosso primeiro ponto, né? Então, estou aqui com Hilton, com Andréia, com Michele, né, que vão compartilhar aqui esse grande bate-papo comigo hoje aqui. Meu nome é Glaucia Verena, sou fonoaudióloga, especialista em voz, mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e daqui a pouquinho eu estou voltando aí para o doutorado, né? Então, essa minha carreira dentro da academia tem sido intensa, né? Desde sempre, desde antes da graduação, né? Que eu costumo falar que a educação ela é diferente para nós, pessoas pretas, então todo o sistema educacional, e eu vim de escola pública, né? Então é uma outra realidade, né? Que a gente precisa encarar e superar muitas barreiras para que a gente de fato esteja ainda dentro aí das academias e das universidades. Lembrando que, né, dentro das universidades como um todo, no Brasil, nós temos cerca de 16% de docentes no Brasil que são pretos ou pardos, né, que estão dentro do espectro de negritude. O restante são pessoas brancas. Então, a gente ainda vê um número muito limitado de representatividade dentro da academia. Né? Esse é um ponto bastante importante para quando nós colocamos a representatividade como pauta, né, realmente que responda aí aos 56% da população negra, segundo o IBGE. Então, é sempre, sim, um questionamento que a gente deve fazer, e também não só um questionamento, mas ações específicas que devem ser realizadas. Como eu costumo falar, a gente tem um discurso muito bacana, mas o que realmente modifica e acompanha o discurso são as ações, para que a gente realmente tenha coerência e credibilidade e um mundo muito mais equânime, um mundo que tenha equidade, que realmente nós tenhamos as mesmas chances e oportunidades, que é o que basicamente nos diferencia. Então, depois disso, né, dessa fala longa que eu fiz, eu gostaria de chamar o Hilton aqui, Hilton Justino, né, por favor, se apresente, diga quem você é, da onde você está, o que você faz. Boa noite, eu primeiramente quero agradecer a Glaucia, a toda a equipe do Consciência Negra, que tem feito um trabalho maravilhoso, eu tenho acompanhado, me emocionado muito por esse trabalho. E eu sou Hilton, eu sou natural de Paulista, Pernambuco, sou filho de operário e dona de casa. Eu estudei em escola pública, estudei fonoaudiologia na Universidade Católica de Pernambuco, no início da década de 1990. Eu me formei, depois eu queria muito fazer linguagem, depois voz, e me matriculei numa especialização de voz e não conseguiu formar turma aqui, porque era o Cefac que vinha aqui para Recife, a gente está no Nordeste, e também a gente não tinha uma área tão privilegiada para fazer especialização, mas a gente podia fazer. Então, quando a especialização veio para cá, eu ganhei uma bolsa, porque já fui bolsista lá na Católica, na universidade, na graduação, e ganhei uma bolsa e disse, não, eu tenho que fazer. Só que com essa bolsa, que o lugar que eu trabalhava pagava metade da especialização, eu disse, eu quero fazer voz, não fechou. Então, eu fui fazer motricidade muito revoltado, porque eu não queria aquilo, porque eu achava que era trabalhar com pacientes neurológicos, eu não tinha tido uma experiência muito boa das aulas de pacientes neurológicos. Olha só, Andréa, na universidade, eu disse, não vou.
Aí lá, eu disse, mas eu tenho uma bolsa de 50%, olha, então eu sou bolsista, então eu tenho que aproveitar isso. E aí, quando cheguei lá, eu conheci o Carlos Roberto Douglas, fisiologista. Do livro, eu conheci a Irene Marquesão, Francisco Macedo, Esther Bianchini, e aí o resto da história eu acho que vocês já conhecem, da minha paixão pela motricidade orofacial, e vai além disso tudo. E aí na universidade, eu não era um bom aluno de anatomia, porque eu era muito mais criativo do que decorar. Eu tirei 5 em 5, e a média era 5. E aí eu fui fazer mestrado em anatomia, olha só. E por conta da amortecedora facial. Então a MO mudou a minha vida. E aí eu fiz mestrado em anatomia, eu fui um dos primeiros mestres aqui do Recife, fonoaudiólogos, porque as pessoas investiam muito em especialização, e depois eu fiz o doutorado em nutrição. Depois disso, eu fui aprovado no concurso público para professor da Universidade Federal de Pernambuco na área de motricidade orofacial. E é isso que eu faço até hoje. Eu ensino, faço pesquisa e extensão na área de motricidade orofacial. Então, estou lá hoje na universidade como dedicação exclusiva, como professor universitário, preto, e dando só a minha contribuição dentro da universidade, atendendo, pesquisando e ensinando. Bastante coisa para a gente conversar hoje sobre comissão de ensino, sobre formação, sobre trajetória, sobre atuação, o que é fazer ciência no país como o Brasil, né? Então, não é simples, não é nada simples. Andréia, querida, por favor, se apresente. Olá, queridos, muito obrigada pela oportunidade de poder estar falando nesse espaço que é recente, mas que a gente já tem um carinho enorme na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Peço licença aos meus mais velhos, né, que me deram a oportunidade de estar aqui presente. Bom, todo mundo na fonoaudiologia me conhece como Mi, Andréa Mi, né? E esse é o nome que veio lá da PUC. Eu estudei na PUC de São Paulo também. Entrei com a possibilidade de uma bolsa de estudo pelo Instituto do Negro. Eu também vinha de escola pública e daí não rolou essa bolsa. E eu estava na universidade e eu não queria sair de lá de jeito nenhum. E aí eu consegui uma bolsa de crédito educativo e mais uma bolsa pela PUC de outros, os 20% que estava faltando, e eu fiquei lá na PUC. E a PUC, apesar de ser uma universidade que ainda hoje, né, é uma universidade particular, eu tive uma receptividade muito grande ali na PUC e acabei conseguindo me formar. Os meus olhos brilharam na fonoaudiologia, apesar de eu entrar sem saber muito bem o que era aquele curso. E logo me apaixonei pela fonoaudiologia. O Mi vem de miojo, que na época da faculdade foi um apelido que foi me dado. Andréa Miojo, a Mi, porque existiam muitas Andréas e era um diferencial o meu cabelo. E aí começou como Andréa Miojo, a Mi, e hoje é um nome que eu tenho até hoje. Hoje eu não tenho mais os miojos, os miojos foram embora no começo desse ano, mas ainda assim é uma marca do início da graduação. Depois disso, de formada, eu fui trabalhar numa instituição, tive a oportunidade de morar em Porto Alegre também, coordenando o setor de fonoaudiologia desta instituição, e depois eu voltei novamente a São Paulo, porque eu moro em São Paulo. Hoje eu sou especialista em motricidade orofacial e disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Fiz o mestrado
na PUC de São Paulo, em fonoaudiologia, e sou instrutora do método Therapy Taping, conceito de estimulação tegmentar de bandagem elástica. Então, eu acabo lecionando, né, ministrando esse curso específico de formação a fonoaudiólogos de todo o Brasil e de alguns lugares também da Europa e da América Latina. Uma trajetória rica, riquíssima, né? E, nossa, já tem muitas perguntas aqui. Eu já estou fazendo aqui o meu... Eu tenho aqui anotado algumas perguntas para direcionar o papo de hoje, mas já tenho outras para fazer. Mas antes disso, Michele Rocha, ligue o seu microfone, se apresente, diga quem você é, da onde você vem. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito lisonjeada, ainda mais com esses colegas, esses mestres aí do meu lado, né? Podendo conversar agora, tendo esse bate-papo. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? E também venho de uma família pobre, né? Estudei sempre em escola pública. E na época que eu teria que cursar vestibular, a fonoaudiologia não existia em nenhuma universidade federal aqui em Porto Alegre, né? Então, aos 13 anos, eu tinha certeza que eu queria ser fonoaudióloga, embora não tivesse ideia do que abrangesse a fonoaudiologia, né? Tudo que abrange a fonoaudiologia, mas com 13 anos eu tive a certeza que eu gostaria de ser fonoaudióloga. E foi a certeza mais acertada da minha vida até hoje. Então, meus pais fizeram um sacrifício enorme, né, para conseguir me manter numa faculdade particular. E dependo deles, assim, eu tenho uma gratidão enorme, porque minha mãe sempre batalhou e sempre deixou muito claro para mim e para minha irmã que o único meio da gente sair, né, e não ter o mesmo destino de que muitas meninas negras da nossa idade, né, era o estudo, né? Então, assim, ela sempre priorizou que a gente estudasse, sempre nos incentivou, sempre correu atrás. Então, a minha mãe, assim, meus pais e minha mãe, com certeza, merece, assim, todo o reconhecimento da minha trajetória dentro da Fono. Então, eu me formei com muita dificuldade. Lá pela metade do curso, eu consegui uma bolsa. Na época, não tinha programa de bolsa de estudos, mas a minha mãe foi atrás, foi falar com a direção, com os responsáveis do curso da Fono, com a coordenadora da Fono, dizendo que eu gostaria muito de continuar e que estava muito pesado, né, para minha família pagar. Então, eu consegui meia bolsa e, por isso, consegui me formar hoje. Na minha turma, que eram 50 que entraram, tinha eu e mais uma menina negra, que infelizmente não conseguiu concluir, né? Então, eu fui a única negra dessas 50 alunas nessa universidade particular, né? Consegui me graduar e logo após essa sede, essa gana de estudar, né, e esse incentivo da minha mãe, eu ingressei numa especialização de motricidade orofacial. Então, foi assim, 6 meses após a especialização de hemó, eu já tinha começado a trabalhar, então Estamos com um probleminha de conexão. tive a oportunidade de... É isso, a instabilidade da internet. Michele, tá me ouvindo? Sim. Repete esse último trecho que você falou, porque cortou. Eu acho que foi sobre a pós-graduação, né? Isso. Eu fiz a minha segunda pós-graduação em disfagia clínica, isso. E são as áreas que eu atuo hoje, né? Motricidade, orofacial e disfagia.
Então, depois disso, eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado, né, aí já na Universidade Federal, aqui de Porto Alegre, de Ciências da Saúde, e foi muito engraçado, porque tive colegas minhas que também prestaram a prova, e todas elas fizeram aulas particulares, né, porque realmente a prova era muito difícil, de estatística, inglês, e eu não tinha condições, né? E eu disse, olha, eu vou tentar, vou estudar e vou tentar o que eu puder, né? E eu consegui minha vaga, né, na Universidade Federal para fazer o mestrado. Fiz o mestrado e abri um concurso para professor substituto na mesma universidade. Também fui selecionada no concurso, né, e tive o privilégio de ser professora substituta por um semestre, né, o que me deixou muito, muito orgulhosa, né, e como uma fala que eu já vi no último webinar, é da questão do reconhecimento, né, da gente se reconhecer. Quando eu era estudante, que eu era a única negra, né, estão ouvindo? Sim, agora voltou. Deu uma cortadinha, mas deu para entender que no último webinário você viu a questão do reconhecimento, né? Reconhecimento. Então, assim, da questão de quando eu era estudante, e que eu era a única negra, e de eu estar numa universidade federal, onde já tinha incentivo e para que negros, pobres, índios, né, uma universidade mais inclusiva. Então, eu vi uma outra universidade, uma outra turma de fonoaudiólogo, com muitos alunos negros, né, que via aquele reconhecimento, aquele brilho no olhar, de ter um professor negro ali, e de pensar, eu posso chegar ali, né? Eu posso estar ali um dia. Então, assim, muitos alunos vinham conversar comigo depois da aula, vinham me perguntar o que eu tinha estudado, o que eu tinha feito. E tudo isso eu acho que a gente serve de exemplo, né? Para que para que os nossos alunos, né, tentem sempre melhorar, estimular, progridam dentro da fonoaudiologia e da profissão, né? E depois desse tempo de professora substituta, eu entrei para o doutorado. Né? Esse seria o meu último ano, até o meio do ano que vem, porém, né, Covid-19 atrapalhou os planos, então estava na fase de coleta de dados, que está pausada no momento, mas espero que em breve a gente já tenha a titulação de doutora também. Vai ter. Ai, nossa, gente, eu tô bastante emocionada, assim, é muito gratificante, né, ver pessoas com tanta competência, com uma trajetória gigantesca, que colaboram diariamente para a ciência chamada fonoaudiologia, e que a gente realmente tenha esses espaços e que a gente alcance ainda mais pessoas. Eu tenho uma curiosidade aqui, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês como vocês conheceram a fonoaudiologia. Eu conheci a fonoaudiologia dentro do Teatro Municipal, porque eu sou cantora também de formação, sou cantora lírica de formação, e não é aleatório todo o meu envolvimento com a voz, né? E hoje eu estabeleci minha linha de pesquisa dentro realmente da análise acústica, né? Então, eu estudo acústica, som, voz e voz cantada especificamente. Então, eu conheci tardiamente, não conheci aos 13 anos e não decidi aos 13 anos que eu seria fonoaudióloga. Eu decidi já aos 19, 20 anos, né? Pensando que eu prestei um novo vestibular, porque até então eu pensava que eu iria ser médica, até quase consegui. Mas ainda bem que eu não consegui, porque fez com que eu pensasse sobre as minhas próprias decisões, né? Porque a gente tem isso um pouco estabelecido, né, em sociedade, que precisa ser rompido também, que as únicas profissões, né, de destaque é medicina, direito ou engenharia, né? A gente tem uma série de profissões que contribuem com a construção de sociedade, e com certeza a fonoaudiologia é uma delas e uma que realmente precisa de uma plataforma de emplacar
muito maior, porque a gente faz trabalhos gigantescos, né? Então, eu gostaria de perguntar para vocês como vocês conheceram a fonoaudiologia. Eu não conhecia até o chamado segundo grau, que era científico, que eu fazia na época, não é? E aí, em 1987, no segundo ano, eu sabia que eu queria saúde, mas não queria medicina, eu queria reabilitação. Isso foi sempre o que eu quis. Eu queria reabilitar, eu queria cuidar. E eu achava que a medicina ela era muito dura em relação a esse cuidar. Ou, na verdade, eu achava que a psicologia, a fisioterapia, a reabilitação, ela combinava mais comigo. Não é? Da minha família toda, todos os meus descendentes, ninguém fez curso superior. E como meu pai ele veio da miséria para a pobreza, é bem interessante isso. Quando meu irmão nasceu, eles perderam meu irmão dentro do quarto porque a casa era de barro e eles ficavam procurando com candeeiro, então meu irmão estava debaixo do berço. Então, assim, só para dizer que da miséria à pobreza. Então, meu pai, eu acho que foi o primeiro a ter água encanada e luz em casa, porque ele foi ser operário e conheceu minha mãe. E aí, ter curso superior era liberdade, né? Assim, eu acho que Michele fala um pouco disso, assim, para a gente, para ele que não teve estudo, ele não conseguiu completar o segundo grau, ele tinha que dar uma roupa para o filho todo final de ano e comprar os livros da escola. A gente não ganhava, mesmo em escola pública. Então, isso era um prazer muito grande. Então, isso foi internalizando na gente. E aí, quando eu cheguei no segundo ano, eu queria fazer alguma coisa de reabilitação. Então, fisioterapia e psicologia já era. Só que uma amiga minha, da minha sala, ela me mostrou um guia dos estudantes da editora Abril. E ela me mostrou, olha, eu conheci esse curso novo, fonoaudiologia. Gente, era 1987, né? Era fonoaudiologia. Eu disse, puxa, eu quero isso. Só que, Michele falou bem, aqui não tinha colégio, escola pública, né? Hoje eu sou de universidade pública da fonoaudiologia, a primeira no Nordeste, eu acho. E aí tinha na Universidade Católica. E olha, aquela pessoa que veio, que os pais vieram da miséria, está na pobreza, e querer passar numa escola particular, tendo a oportunidade também de estudar, né, e passar. Então eu fiquei querendo, eu quero passar em fonoaudiologia. E aí eu passei em fonoaudiologia. Eu passei. E tentei fisioterapia, eu acho que em outra universidade. Aqui eram vários vestibulares na época, em várias universidades. E aí eu passei em fonoaudiologia e entrei. Não sabia, não tinha ideia que era uma profissão que era mais, a maioria era de mulheres. E quando eu entrei na sala, a primeira coisa que imagina, homem e preto. A primeira coisa que eu recebi, o primeiro dia foi assim: você não se acha estranho aqui, não? Eu digo, estranho por quê? Eu estava tão feliz por estar lá. Eu estava tão feliz por estar lá. E aí eu posso contar isso depois de como é estar feliz no lugar em que seus descendentes não estão, não só por conta disso, mas porque aquilo ali era o que eu queria, era estar lá. Então eu conheci a fonoaudiologia assim. Eu queria trabalhar com reabilitação e no guia do estudante eu disse, puxa, isso é o diferente. Talvez por, por ser e se achar talvez diferente, eu queria aquilo ali, eu quero aquilo ali me encantou. Lendo aquele trechinho, eu digo assim, se eu tiver num sebo qualquer, um guia do estudante de 1988, me dê de presente, porque foi ali que nasceu a fonoaudiologia na minha vida. Aí o resto da história mas foi assim que eu conheci. Que bacana, Hilton. Mas eu acho que a gente comunga desse mesmo lugar, assim. As nossas vitórias, elas são compartilhadas, né? As nossas vitórias, elas são galgadas dentro de uma outra ordem, né? Então, a nossa ancestralidade, honrar os nossos esforços dos nossos pais que realmente conseguiram oferecer ali o sustento, né, duro, arraigado, mas que realmente extremamente necessário para que a gente conseguisse estar nos locais que nós estamos hoje, né? E falar sobre isso é honra, é sentido de honra, é sentimento de honra.
né? Reverenciar quem sempre esteve ao nosso lado e nunca duvidou de nós, né? Andréia, querida, como você conheceu a fonoaudiologia? Eu poderia contar mil histórias, né? Mas a minha história é uma história muito de um encontro, assim, né? Na verdade, acho que as histórias acabam nós temos, não é à toa que a nossa cor da pele nos une, né? Então, aí a nossa história, que é essa marca que transpassa, né? Ela se multiplica, então as histórias ficam muito parecidas também, né? Então, na verdade, eu não era a primeira, a minha irmã tinha se formado, mas ela não trabalhava porque na área em psicologia, porque ela tinha que trabalhar no banco e ela não tinha emprego como psicóloga. E eu era vendedora de uma loja, e eu nem pensava em fazer universidade porque eu não tinha condições, não me achava em condições de fazer uma universidade pública, porque pela, pela, pela qualidade do ensino, e eu tinha que trabalhar, enfim, então eu não pensava nem em fazer uma universidade. E aí um colega nosso falou a respeito da possibilidade dessa bolsa na PUC pelo Instituto do Negro, e aí meu olho começou a brilhar, falou, nossa, eu nunca pensei, mas eu quero. E eu lembro que na época teve uma greve, que foram 6 meses de greve da escola pública, então eu chegava da loja e ia estudar para entrar, para prestar o vestibular. E na hora de escolher, como era uma coisa que eu nunca tinha nem pensado que eu iria fazer uma universidade, eu nunca tinha pesquisado. E eu lembro que tem uma amiga minha que tem uma irmã que é deficiente auditiva. E a Aninha, essa minha amiga, sempre falou: nossa, se eu pudesse fazer uma faculdade, eu ia fazer fono. E eu, na hora de prestar o vestibular, eu vi lá psicologia, pedagogia, fonoaudiologia. Eu falei, nossa, a Aninha queria ser fono. Eu vou escolher fono. E aí, quando eu entrei, as pessoas falaram assim, nossa, que legal, e o que fono faz? Aí eu falava assim, ai, cuida de surdo. Mas eu não sabia nem o que fono fazia. Então, assim, foi uma grande surpresa a fonoaudiologia, porque eu nem sabia o que fono fazia. Então, como o Hilton disse, né, eu estava feliz de estar ali na universidade. Poderia ser talvez qualquer outro curso, eu queria estar ali. E também, como a Michele disse, na minha época éramos em 120 alunos e tínhamos 3 negros. E 3 negros que batalharam a universidade inteira para estar ali, com bolsa, pedindo e batalhando para não ter o sonho igual a sua outra colega, né? Que eu acho que é uma questão que é muito importante hoje a gente pensar nas instituições de ensino, a questão não só a entrada, mas o quanto, o que pode ser proposto, né, para que o aluno conclua a formação, né? Porque a gente sabe que em alguns dos cursos a fonoaudiologia ainda é um curso integral em algumas universidades, né? E como que esse aluno que vem de uma periferia, que vem de uma instituição, né, que precisa se manter nessa universidade, né? Eu acho que é um dos pontos super importantes a serem olhados aí, né, na nossa sociedade e, enfim, no Brasil como um todo. Eu só vou pegar um ganchinho aqui na sua fala, Andréia, antes da Michelle me contar como ela conheceu a fonoaudiologia e decidiu com 13 anos cursar fonoaudiologia. Eu sou fundadora do NOFAIE, que é o Coletivo Negro da Faculdade de Medicina da USP,
que justamente, né, então é um curso integral, os 4 cursos que respondem à Faculdade de Medicina são integrais, então a realidade de permanência, de saúde mental, de realmente de meios para você estar dentro de um curso que é integral e tem toda a exigência de um curso integral em relação a créditos, número de notas, o grau de excelência, busca por iniciações científicas, que inclusive me ajudou durante a minha trajetória a ficar na universidade fisicamente, porque eu precisava me manter com algum dinheiro, né, durante esse processo, até porque antes de entrar eu trabalhei durante um ano e juntei um dinheiro que na época era para comprar um piano, eu acabei usando esse dinheiro para me manter no primeiro ano da faculdade, né? Então, sim, a questão das cotas, ela é extremamente importante, deve ser defendida. Então, se as pessoas ainda têm dúvidas sobre por que as cotas existem, elas precisam estudar a história do Brasil, dar um Google e realmente sair desse lugar de apenas ataque e passar, de fato, a entender o local e território que as pessoas estão. E realmente a gente passar a discutir política de permanência, né? A política de permanência estudantil de pessoas negras na universidade. E, claro, ainda precisa de uma ampliação de acesso absurda, né? Ainda, ok, saiu o último censo falando que finalmente estamos aí quase que equiparados enquanto números nas universidades, na graduação, mas ainda falta muito para a gente pensar em mesmo na graduação e até mesmo na pós-graduação, né? Então, ainda falta um galgar gigantesco. Então, eu queria fazer esse adendo, né, antes da fala de Michele, porque pensar sobre política de permanência é, de fato, trilhar um caminho acadêmico e garantir cientistas ao longo de uma carreira, sendo que o Brasil já trata a ciência de uma maneira péssima, né, de uma maneira em que a gente precisa ter essa prioridade, que é a educação continuada, e trazer isso para a base, porque você ser cientista não é ser um ser de outro mundo, de outra esfera, não. É estar pensando os fenômenos da sua sociedade, da ciência em que você estuda e colaborando com isso. E isso começa na escola de base. Eu costumo falar que todo cientista é uma criança inquieta, né? Que busca suas questões, que busca, que observa o mundo e que sempre pergunta por quê. Então, a gente precisa tirar também esse lugar inalcançável do cientista e trazer mais próximo para que as nossas crianças tenham perspectiva, tenham sonhos, consigam se alimentar e ir adiante, não só porque elas também estão nos nossos ombros hoje, né, mas porque elas realmente querem. Tá? Então, queria fazer esse adendo antes da Michele me contar como ela decidiu com 13 anos, olha a importância da representatividade, né? Com 13 anos, você decidiu ser fonoaudióloga. Exatamente. A fonoaudiologia, na realidade, o que me chamou a atenção foi bem antes disso. As aulas de fundamental, onde a gente aprende os grafemas, né, e os sons. Isso me chamou muita atenção aquilo, como uma letra pode ter mais de um som, pronunciar diferente, né, e às vezes trazer um significado diferente para a mesma palavra, porque muda o som. Então isso me trouxe uma inquietude, assim, e ficou aquilo guardado na minha cabeça. Também tenho uma irmã, né, que se formou antes de mim, nós temos 6 anos de diferença. E ela também cursou na mesma universidade que eu, particular. E ela trouxe, eu acho que era o primeiro semestre da faculdade, uma agenda da instituição, onde dizia todos os cursos que haviam na instituição e havia fonoaudiologia. E eu comecei a ler, né, o que escrevia sobre a fonoaudiologia. Eu disse, olha,
é isso que eu quero. Então, assim, eu juntei aquela minha inquietude, né, lá da escola dos sons, né? Então eu penso, eu acho que aqui a história quase que se repete, né? Todo mundo entrou por causa de uma área da fono e acabou seguindo outro caminho. Então entrei para pesquisar, para conhecer, para estudar sobre linguagem e acabei na motricidade orofacial e na disfagia. Então assim, quando eu decidi, eu fui firme. Eu quero ser fono. 13 anos eu tinha certeza que eu queria ser fono e a minha mãe apavorada, sabendo que só tinha na mesma faculdade outra filha a cursar particular, né? E ela ficou muito preocupada, né? Nossa, vou ter que pagar outra faculdade, vou ter que dar um jeito, apertar o orçamento. Mas aí, então, ela até me incentivou, né? Quem sabe, tu faz um outro, presta vestibular na universidade, na URGS, que nós temos aqui, em outro curso, né? De repente, tu gosta, alguma coisa que seja semelhante. Eu fiz vestibular para pedagogia, educação especial, né? Mas fiz a prova de muita má vontade. Minha mãe não sabe disso até hoje. Mas fiz de muita má vontade. Eu mal li a prova, porque eu não queria pedagogia. Eu queria contentar minha mãe, né? Dizer que eu tentei. Mas eu tinha certeza que eu queria fonoaudiologia. Então, aos 13 anos foi minha certeza. E hoje é o amor da minha vida, né? Hoje é o que me traz mais felicidade é a reabilitação, né? Trabalhar com reabilitação. É muita história linda, né? Muita história que precisa ser conhecida, que precisa ser divulgada e ampliada. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a atuação de vocês, né? Hoje, eu sei que o Hilton está na docência. Como é a docência para você, Hilton? Como é, Andréia, essa questão de você ser aí representante de um método e estar dando aulas também no Brasil, afora, no mundo, né? Como é isso para você? Michele, o que é estar no doutorado, né? Como tem sido essa trajetória, né? O quanto a gente se percebe na trajetória acadêmica. Quando eu finalizei o mestrado, eu me senti mestre, mas não por conta da titulação, mas é o processo, né? O processo que faz com que a gente entenda que a gente é muito, muito menor que o conhecimento que a gente está estudando ou tentando visualizar, né? Ali aquela faceta, né? Então, é uma beleza tão grande e, ao mesmo tempo, uma formação tão intensa, né? Que aí a gente precisa aí dizer sobre isso, né? O que significa se tornar mestre, o que significa um doutorado, como tem sido para você. Então, eu vou começar aqui com a minha distribuição, que o Hilton está à minha esquerda. Hilton, me conte como é a sua atuação na docência, como você se sente, como está ainda sendo essa trajetória, né? Dentro da universidade. Eu me sinto realizado. Eu acho que era talvez o máximo que eu queria. Eu nem sabia que queria isso quando eu fiz o vestibular. Eu queria, claro, trabalhar com reabilitação. Só que depois da especialização, eu me encantei pelos mestres e disse, poxa, eu tenho que continuar isso de alguma forma. E eu lembro da Irene Marquesan, quando, nos primeiros congressos que a gente ia, ela dizia o seguinte, as pessoas diziam, vocês são os maiores especialistas. Eu estou aqui com o pessoal da MO, eu tenho uma vontade. O pessoal dizia, vocês são os maiores especialistas, na época a gente era, porém vocês não são doutores. A Irene Marquesan chegava para a gente, a nossa grande mãe, né? Eu tive a oportunidade de ser aluno dela e ela dizia o seguinte, gente, vai fazer mestrado em zoologia, mas vá fazer mestrado. Porque isso é que vai definir a nossa especialidade. Olha só, então a gente saiu, né? Talvez os filhos da Marquesan, os alunos da Marquesan saíram para fazer mestrado. E fazer mestrado para se posicionar enquanto profissão, Glaucio, enquanto especialista dentro da nossa própria fonoaudiologia. Então, é muito assim, o que a fonoaudiologia tem que mudar? Então, naquela época, existia isso. Vocês não são
mestres e doutores. Então, assim, vocês podem até... Mas vocês têm que se... o espaço que se dava na sociedade, depois eu falo da questão de quando eu fui diretor científico da sociedade. O espaço é assim, a MO, ela não tem... Então, eu fui fazer um mestrado incentivado por esses mestres também, pela Irene Marquesan. E aí eu escolhi anatomia, porque eu tive aula de anatomia funcional com Francisco Macedo, outro grande mestre. E aí eu fui fazer anatomia e eu estudei a cadeia estilioide, eu tive que dissecar todos a cabeça e pescoço do cadáver. E aí eu fiz mestrado. E aí, nesse meio termo, eu encontrei o Fábio Lessa, que estava, em 99, ele criou o curso de fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco, que era inovador, porque o curso ele dividia as 5 maiores especialidades, as 4 especialidades, voz, MO, linguagem e motricidade na época oral, e a gente tinha 500 horas de cada especialidade dessa. Mas o curso estava no início, ele nasceu em 99. E eu fiz mestrado em 2000, e ele disse assim, Hilton, ele me conheceu. Ele disse, você faz mestrado, por que você não vem dar aula aqui? E ele me ofereceu uma disciplina que era fono fundamental. Eu ia dar aula dia de sábado. E como não tinha nenhum professor, ele era o único substituto, eu fui o estagiário da docência. Aí eu me encantei pela docência. Quando eu terminei o mestrado, eu estava dando aula em 2 universidades, uma de Olinda e como substituto na Universidade Federal de Pernambuco, que o meu contrato estava acabando enquanto substituto. E aí, teve um dia na minha vida, porque quando eu acabei o mestrado, a Universidade Católica me chamou e a Faculdade Integrada do Recife chamou. Eu estava em um dia em 4 universidades, porque o meu contrato estava acabando em uma, não é? E aí eu terminei ficando em 3 e tive que abdicar de uma. Então, assim, olha como o mestrado ele foi esse divisor de águas. Assim, eu me tornei... e dava aulas também, porque como a MO era pouco conhecida, eu e outra aluna da especialização, a gente dava aulas de atualização em MO. Então, a gente aprendia lá e passava para a população também que não estava fazendo aquela especialização, porque não podia. Mas a gente dava aula de atualização facial. Então, eu fiquei me apaixonando pela docência. E aí eu disse, é o que eu quero, entrar aqui nessa universidade, que eu comecei a lecionar. Lutei, foi muito difícil, algumas pessoas conhecem essa história, foi mais difícil do que eu imaginava que fosse, mas eu entrei na universidade. Entrei em uma universidade que eu queria. E por que eu queria, já que eu estava dando aula na universidade particular? Eu queria porque era ali que eu podia fazer pesquisa. Era ali que eu podia fazer extensão. Era ali que talvez, naquele momento, o ensino não era mercantilizado. O professor ele era pago para dar aula, fazer ensino e prestar assistência à população. E se você me disser, Hilton, como é a docência hoje? A docência para mim é dar aula, que eu amo e adoro, mas também é fazer pesquisa. Fazer pesquisa, para mim, talvez se eu tivesse que escolher hoje, eu digo, eu queria fazer, porque isso dá um retorno muito grande. Aquele fonoaudiólogo que está lá na ponta precisa entender que o que ele está fazendo, eu estou pesquisando lá e pode dar certo, ou aquilo ali pode não dar errado. E a outra coisa que me encanta, sendo docente da universidade pública, Gláucia, é fazer extensão. A gente já tem 3.000 atendimentos no teste da linguinha, juntamente e com cirurgia. Então, eu estou dentro de uma instituição que eu posso acolher aquele bebê e aquela mãe que o bebê tem a língua presa. Eu posso avaliar e 15 dias ou uma semana depois ele está fazendo a cirurgia porque eu tenho outro projeto da odontologia que está lá. E tudo isso pelo SUS. Né? Tem um itinerário terapêutico, a enfermeira encaminha porque é obrigatório, a gente atende, eu já estou de lado com o meu outro professor lá, que é cirurgião dentista, que tem um projeto junto comigo e faz a cirurgia. Isso me alimenta todos os dias. Eu faço hoje ensino, pesquisa e extensão. E isso me dá um complemento, assim, isso me torna um ser mais completo enquanto profissional da fonoaudiologia. Eu acho que eu não estaria no lugar
que eu fosse mais realizado do que... Então, aquele jovem que queria trabalhar com reabilitação, ele ampliou esses horizontes. E isso foi ampliado depois de uma luta para estar dentro de uma universidade pública de qualidade e fazendo um trabalho de qualidade. É sobre isso, Hilton, é sobre trajetória, é sobre galgar, é sobre acreditar no seu melhor talento, né? Sobre acreditar em si, é sobre acreditar nos outros, né? Fazer ponte e conexão o tempo inteiro. Andréia, querida, me conte como é para você. Eu acho que nós que trabalhamos com motricidade orofacial, a gente tem como norte, né, a Irene Marquesan. A primeira vez que eu dei uma aula num congresso de fonoaudiologia foi a convite, né, do Departamento de Motricidade Orofacial. E a Irene Marquesan, nós tínhamos se encontrado antes no encontro da Abramo, e ela falou, ai, você vai falar. E eu, nossa, a Irene Marquesan falando, você vai falar, eu gelei. E aí eu falei para ela, eu falei assim, eu vou, mas eu tô com muito medo, porque eu não tenho mestrado, eu não sei o que eu vou falar. E aí ela falou, e naquela apresentação ela se apresentou da seguinte maneira: eu sou Irene Marquesan, sou fonoaudióloga clínica e pesquisadora. E quando ela falou aquilo, meu coração se encheu de alegria, porque eu sou uma fonoaudióloga clínica. E sempre eu tinha a impressão, e muitas vezes nos congressos, eu percebia uma fala como a fala da academia distante da fala clínica, né? Muitas vezes é o que nós vemos nos congressos, que apenas mestres e doutores estão falando. E era uma oportunidade ímpar ser chamada para falar de uma prática clínica num congresso científico, né? E eu fui dar aula, né? E foi, acho que, uma experiência muito importante. E aí as pessoas falaram para mim, assim como falaram para o Wilton, muito interessante o que você está dizendo, mas é necessário, é importante que você faça um mestrado, que você faça, né, um doutorado, enfim. E eu sou muito prática, sou muito clínica, eu adoro fazer a minha prática clínica. E estar na universidade fazendo pesquisa, a princípio foi muito difícil para mim. Escrever, de colocar o meu pensamento em forma de escrita. Então foi um processo, para mim, naquela época, doloroso, mas extremamente importante. Eu acho que eu tive a oportunidade de conversar bastante com o Hilton na época. Ele me acolheu de forma muito cuidadosa na universidade para ver a minha pesquisa, discutir, conversar junto, me ensinar coisa que eu não sabia que seria importante para a minha pesquisa. Então, eu acho que é um diferencial mesmo, como a Michelle disse, você ter profissionais que tenham olhos atentos para dar acesso, dar oportunidades de acesso e oportunidades para o fonoaudiólogo negro, né? Então, eu acho que essas oportunidades que eu tive foram um diferencial enorme. Eu acho que talvez se eu não fosse convidada para falar aquela vez no congresso, talvez eu não tinha feito o meu mestrado. E hoje eu vejo o quanto que isso foi importante para mim, né? Então,
Os estímulos, né, que a gente recebe. Possibilidade de acesso, a gente se sentir reconhecido, o nosso trabalho, isso é muito importante, né? Eu acho que nós, às vezes, não falo inglês tão bem, eu não tenho uma pronúncia tão adequada porque eu não fiz inglês desde sempre na minha vida, e a escrita é uma coisa, é uma forma muito acadêmica, né? Então, são coisas que ainda eu demorei para fazer muito mestrado porque eu precisava trabalhar e não dava para parar mais uma vez, além dos os cursos que a gente tem que se reciclar sempre, né? Mas parar para fazer o mestrado ou o doutorado é um tempo enorme, né? Então a gente precisa ter um pouco de condições para. Então, eu acho que é isso. É super rico, André. Eu acho que essa questão da escrita é uma coisa que a gente desenvolve, né? Essa questão de pensar que a escrita acadêmica é uma coisa que eu sempre debato bastante. É uma escrita que talvez vai responder a quem? Responde à academia, responde ao século XXI, responde ao acesso do fonoaudiólogo em relação ao conhecimento, né? Eu acho que existem vários pontos para a gente discutir, mas colocar as suas ideias no papel e eternizá-las no tempo para que uma próxima pessoa veja o seu trabalho e ainda amplie e ainda veja uma outra perspectiva, isso é o mais bonito da ciência, né? Quando a gente consegue fazer esse vínculo, né, com os conhecimentos e até mesmo divergir ou pautar isso. Então, é essencial que a gente coloque nossas ideias no papel. Ou daqui a pouco em códigos, né? Eu suspeito que daqui a pouco a gente vai estar fazendo... Meu trabalho, por exemplo, eu vou envolver alguns códigos de algoritmos aí, então já estamos indo para uma outra lógica. Michele, querida, conte-nos como é essa trajetória acadêmica para você, como foi e como está sendo, né? Eu gostaria de falar também um pouco da minha história clínica também, né? Eu tive... Não é fácil, né? Eu vivo, moro, nasci no estado mais preconceituoso do Brasil, né? De cultura onde colonização alemã, italiana, né? Então, a Andrea viveu em Porto Alegre, sabe que é difícil, realmente é difícil. Mas gostaria de agradecer as pessoas que me deram oportunidade, que não pré-julgaram a minha cor, mas me deram oportunidade de mostrar o que eu poderia ser e desenvolver minhas habilidades, independente da minha raça. Então, assim, gostaria de salientar que eu fui, por 7 anos, fonoaudióloga de um dos melhores hospitais de Porto Alegre, um hospital alemão, o Hospital Moinhos de Vento, que me acolheu de braços abertos, né, onde eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado, fiz a minha coleta lá no hospital, né, e este hospital, ele construiu um outro hospital, praticamente do mesmo padrão, numa região muito pobre de Porto Alegre, que é o Hospital da Restinga e Extremo Sul, uma comunidade muito carente, onde não havia nenhum hospital que atendesse, né? Então, eram bem distante dos hospitais mais próximos dessa região. Então, ele construiu e gerenciou alguns anos, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar nos 2 hospitais. No Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital de classe bem alta, né? E no Hospital da Restinga, onde eu sou fonoaudióloga atualmente, que é um hospital 100% SUS, onde eu atendo na UTI, né? E tive a oportunidade de trabalhar nesses 2 extremos, né? Da classe alta e da extrema pobreza. O que me enriquece muito, né? Na minha formação pessoal e profissional, né? E gostaria de ter contado essa trajetória da parte clínica também. E as pessoas que abriram espaço para mim na trajetória acadêmica, me incentivaram, não era um objetivo me tornar uma professora, mas a vida foi me levando e as pessoas
foram querendo ouvir, né, o que eu tinha para falar. Então, hoje, além da universidade, eu dou aulas em alguns cursos aqui no Rio Grande do Sul, no interior, em Porto Alegre, né, trazendo na área da MO e da disfagia o meu amor, que eu acho que é dos outros dois participantes, que são dos recursos tecnológicos, né, da fonoaudiologia. Então, laser, eletro, bandagem, são recursos que sempre me atraíram e é o que eu desenvolvo pesquisa também aqui em Porto Alegre. E estar, né, ser docente foi uma experiência muito, muito boa, como eu já havia comentado anteriormente, e tive a oportunidade, como Wilton, de vivenciar um SUS também, porque eu era professora supervisora de estágio dentro do Hospital Santo Antônio, né, de Porto Alegre, na Santa Casa. E lá nós tínhamos um serviço bem casado com todas as outras profissões, com neuropediatria, com odonto. Então, as crianças com fissura, a gente já a gente pegava a criança, saía da avaliação da fono, a gente levava a criança na sala da odonto. Então, a gente conseguia fazer um trabalho muito, muito especial, esse encaminhamento rápido, né? E tudo isso que o Wilton falou acontecia também. A gente vê o SUS funcionando. E isso traz uma alegria muito grande, né? E acredito que a gente precisa dessa representatividade, né? Para que mais pessoas possam, né, saber que a fonoaudiologia existe, né? Eu acho que ficou claro, tanto para mim, para o Wilton, nós olhamos no encarte o que era a fonoaudiologia, né? Então, assim, e estamos aqui até hoje, né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha isso, né? E divulgar a nossa profissão, né? Então, na universidade, quando eu fui professora, os alunos entram pelo Enem. E aí eu dava também uma cadeira de introdução à fonoaudiologia. E aí eu perguntava, primeira aula eu perguntava, né? Por que você escolheu a fono? Muitos deles diziam, olha, eu não queria fono, eu queria, sei lá, biomedicina, medicina, mas eu tive pontuação e entrei na fono. Né? E assim, e eu vi que muitos desses foram se apaixonando. Eu quis passar um pouco disso na introdução, na cadeira de introdução, e mostrar o que a fonoaudiologia é e o quão abrangente que ele teria uma área que com certeza ele ia se apaixonar. Né? Então, assim, eu acho que muitos dos alunos que entraram objetivando outras profissões acabaram ficando na fono por não conhecer o curso. Né? Então, isso é importante também, que a gente faça uma ampla divulgação do que é a fonoaudiologia e todas as áreas, né, que ela abrange. Eu acho que é uma incrível trajetória. E aqui eu só fico... Eu vou lembrar, né, o nome do João Alberto Silveira Freitas, né, morto no estacionamento do Carrefour, em Porto Alegre, e que o nome dele não será em vão e que justiça será feita. E justiça deve ser cobrada, principalmente através das pessoas brancas. Se você realmente se diz antirracista, se você se diz não racista, é o momento em que você precisa se posicionar em conjunto com essa luta. Então, não dá para a gente falar de Porto Alegre, tendo todo esse recorte pós-consciência negra, estamos no dia 23, e ter acontecido uma barbárie dessas. Não dá para sustentar. Não é admissível, né? Essa tamanha desumanização. Então fica aqui essa minha lembrança e que ele está presente, assim como Marielle, assim como João, assim como Ágata, presentes. E a gente não vai esquecer sobre isso. Vamos lutar, estamos juntos sempre. Então, as nossas construções, elas são construções que elas são diferentes, mas elas são uma adaptação que o sistema em geral não quer que nós façamos, né? Nós somos o que uma vez uma amiga minha da psicologia também da USP falou, doutora, pós-doc já, na verdade, ela falou, então, Gláucia, nós somos o vírus do sistema.
né? Então, nós hackeamos esse sistema por dentro e fazemos outros caminhos para que os nossos possam chegar. E eu acho que representatividade, ela vem com esse alicerce, mas aí também, ela também vem com um lastro, né? Com um lastro da nossa ancestralidade, com um lastro dos nossos pais, dos nossos ancestrais mais próximos e com a força que nós temos. Definitivamente estamos lutando por direitos, definitivamente estamos lutando por equidade, definitivamente estamos lutando pela vida, né? E como eu disse na semana passada, quando a gente de fato está ativo por um mundo melhor, não existe passividade, né? E é a trajetória das nossas histórias aqui, né? Escancaradas, compartilhadas para a sociedade brasileira de fono e para fonoaudiólogos, né? Para que se sintam não somente tocados, mas que de fato nos auxiliem a mudança do paradigma da profissão, a mudança de diversos pontos que ainda precisamos discutir. Esse é o início ainda de uma longa trajetória. E com isso, né, eu pergunto para vocês, a nossa última pergunta da noite, o que vocês acham que a fonoaudiologia precisa mudar para se tornar mais representativa? Quer que eu mude a roda, Ailton? Você quer começar? Tudo bem. Tudo bem. Gláucia, eu acho que o que talvez me fez chegar aonde estou, onde eu queria estar, foi eu posso até usar esse termo inadequado nesse momento, mas foi resiliência, né? Talvez eu tenha tido e até tido demais, e lutado de menos, mas talvez fosse uma luta muito interna, né? Mas eu sei que isso teve uma repercussão muito grande. E talvez esse ano, quando vocês fizeram a primeira webinar, e quando o Leonardo citou meu nome lá, olha só, Hilton foi diretor científico da sociedade, Hilton é bolsista de produtividade, um dedo, e tem assim, só tem 10, pouco mais de 10 no país, e ele é negro e está lá. E naquele, eu escrevi para o Leonardo depois, logo depois daquele dia, daquele momento, disse assim, poxa, eu nunca recebi uma homenagem tão grande como a que você me deu. Porque eu acho que naquele momento, foi um momento que eu pensei, eu digo, poxa, quanto a minha vida mudou e quanto eu mudei. E muitas vezes eu não percebi. Aí passa um filme na sua cabeça. Ou seja, você ser abordado no supermercado porque você é negro, né? Aquele título de professor, doutor, ele vai lá dentro da universidade. Você não carrega, ele está escrito professor doutor Hilton Justino. Mas você, no supermercado, você é o negro. Você é aquele que vai ser abordado, sim. O que você está fazendo aí parado? E muitas vezes eu fui parado por conta disso, né? Daquela moça que eu falei no começo, que disse, o que você está fazendo aqui? Era muitas vezes, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. E talvez, eu falei da felicidade de estar nos lugares, era tanta, e eu sabia que eu tinha que fazer um esforço muito grande, porque era questão da questão econômica e da questão da raça. Porque isso era muito difícil chegar, né? Independente de ter brancos na minha família, eu fui o primeiro a chegar lá. O que a fonoaudiologia tem que mudar? A gente tem que ter e assumir que somos um país racista. Nós temos que ver onde é que está o racismo em cada um de nós, né? E aí esse racismo ele vai além, porque assim, o ser negro você também vir de uma ancestralidade que diz que o senhor de engenho tem o mesmo poder de Deus. Então eu tenho que servir a ele por conta disso. E isso tá na pele das pessoas. Isso é muito difícil de tirar. Eu recebi
eu estava aqui com a minha esposa e eu estava dentro dos amigos do Facebook, são muitos, tinha lá assim, menino branco foi espancado, jovem branco foi espancado por 2 seguranças. O que isso quer dizer neste momento? Você quer negar, né? O João quer negar. Então a gente primeiro tem que assumir isso. Vou ser bem rápido assim. Essa herança nossa não vem só da cor, é uma herança religiosa também. Em muitos lugares, e aqui também, viu, Michele, apesar de ser talvez considerado menos preconceituoso que a sua cidade, é muito difícil uma criança que tem religião afrodescendente assumir isso. Existe um racismo estrutural. Então, é um conjunto disso tudo, não é? Porque um espírita, ele tem que dizer que é espírita kardecista. Porque se ele disser que é espírita kardecista, né, ele pode ser confundido com um espiritualista de uma religião umbanda. Olha só, e aí existem já estudos aqui, Gláucia, e tem um amigo meu que é fonoaudiólogo, ele não atua como fonoaudiólogo, ele atua, não é da minha época, mas é um amigo da doutrina espírita, que ele hoje está estudando o racismo religioso. Então, para a fonoaudiologia mudar, ela precisa mudar com o mundo. E agora está acontecendo alguma coisa que está mudando. É assumir que estamos num país racista. Assumir que a gente faz segregação. Quando a gente assumir isso, né? Eu não sou não, eu tenho amigos negros. Eu não sou homofóbico não, eu tenho amigos homossexuais. Eu acho, e é isso. Tem que mudar. E esse espaço que vocês estão nos dando aqui, que a sociedade está nos dando, talvez seja o primeiro passo para dizer assim, nós existimos, nós fazemos a diferença, nós estamos junto com vocês, nós estamos fazendo a fonoaudiologia, né? Eu senti um orgulho danado daquele dia, me sinto altamente contemplado pelas palavras do nosso presidente, o Leonardo, altamente contemplado por esse GT, e assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar por isso, a gente tem que dar a voz, né? Que mãos e vozes negras se importam. Mas a gente tem que assumir que temos uma cultura racista. Se a gente não assumir, a gente não vai longe. Eu já vou para a Andréia, já, só vou falar um ponto, e eu vou ser breve. Eu estava discutindo isso ontem, e concordo plenamente, Hilton, enquanto a gente não tiver um país que se responsabiliza pela sua história e pelo seu presente, a gente não vai ter um país que constrói um futuro. Um futuro que seja de fato igual, um futuro que seja de fato construtivo para todos. Porque aqui essa atuação racista no Brasil ela acontece há 4 séculos. São 4 séculos de violência constante, diária. Povos originários e povos negros construíram esse lugar chamado Brasil. Enquanto não houver responsabilização, não existe processo de reparação. E é isso que precisa ser entendido. Para a gente ter algum processo de reparação que nunca vai ser, de fato, uma conta exata que vai ser paga da mesma medida, mas que haja processo de reparação, o brasileiro precisa se responsabilizar. E esse cognitivo, ele está em transformação agora, 132 anos após a abolição da escravatura. Então, ainda será que temos abolição? Quando se tem uma pessoa morrendo num estacionamento de um supermercado, ou jovens que levam tiros porque estão comemorando o primeiro salário,
Nós não temos uma abolição, não temos uma liberdade plena. E sim, racismo estrutural, institucional, cultural, linguístico, religioso, que perpetua em todas as relações, sejam elas profissionais ou pessoais. E é por essa reflexão, se você quer se tornar de fato antirracista, saiba que o antirracismo é um sistema. Então, você vai combater todo o sistema que é racista em todos os níveis de vida. Isso é ser antirracista. Então, agora eu vou para a Andréia. Andréia, querida. Bom, eu acho que falar sobre racismo, nós sabemos que ele tem data, né? Onde ele começou. Então, ele começou em 1492, quando Cristóvão Colombo chegou aqui e falou, invadiu a nossa terra e falou: será que são humanos? Porque para ser humano tem que acreditar em Deus e eles não acreditam em Deus. Então eu acho que eles não são humanos. E escreveu para Portugal, né? E aí tem essa cisão de o que é raça, o que é humano e o que não é humano. E a gente tem que pensar que essa tecnologia de opressão, como diz a Daniele de Almeida, ela funciona em três esferas, né? A política, a econômica e a subjetividade individual. A política, a gente pensar em ações, né, em leis, ou as leis que não estão acontecendo para a gente ter acabar com o racismo, né? Econômica, quando a gente fala, né, olha, interessante esse dado que tem 14% ou 16% de pessoas na universidade dando aula negras. Mas eu pergunto, esses 14% é na fonoaudiologia? Não, na universidade em geral. Em Então, geral. enquanto fonoaudiólogo, nós temos que fazer um mapeamento. Assim, é para ontem a gente fazer o recorte de raça, a gente pegar e saber. Então, os professores, né? Quem está na universidade, quem está fazendo pesquisa, é importante enquanto fonoaudiólogo, professor antirracista, que faça o recorte de raça. É importante sabermos quantos fonoaudiólogos negros nós temos na sociedade de fonoaudiologia. É preciso nós sabermos quantos fonoaudiólogos negros estão dando aula nas universidades de fonoaudiologia. É preciso nós sabermos quantos fonoaudiólogos negros tem na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. É preciso nós sabermos quantos fonoaudiólogos negros hoje têm os subempregos da fonoaudiologia. O que é os subempregos da fonoaudiologia? Nós sabemos que home care, ninguém quer trabalhar em home care, porque paga mal. E aonde estão os fonoaudiólogos que, como a Michele disse, né, que olha, quando eu cheguei lá na universidade, eu vi muitos alunos negros. E que bom, Michele, que hoje nós temos não só 2 alunos, nem 3 ou nenhum, apenas um alunos negros. Nós temos mais alunos negros. Mas quando esses alunos negros conseguem se formar, porque às vezes, como a gente disse, né, estar numa universidade integral, às vezes é impossível eu me formar, porque eu preciso trabalhar, né? Quando esse aluno se forma, quantos desses alunos fazem mestrado? Quantos desses alunos estão em subempregos da fonoaudiologia? E quando eu falo subemprego, eu não estou falando de forma pejorativa, de forma nenhuma, né? Mas a gente sabe que não é o lugar que paga melhor na fonoaudiologia, né? Então, eu acredito que para a gente pensar nessas três esferas, que é
política econômica e de subjetividade, é importante a gente fazer um mapeamento de raça, né, para que a gente possa ter ações mais assertivas para garantir o integral acesso e a equidade de direitos e de oportunidades a todos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer. E quando eu falo na subjetividade integral, a universidade e a escola, ela tem um papel primordial, né? Então, a história que nos é contada, né? Aquilo que a instituição da escola ou da universidade, que é garantir essa inclusão, garantir que essa nova história seja contada, eu acho que é um papel de todos nós, enquanto fonoaudiólogos, mas principalmente de quem passa a história, que são os professores, né? Então, a gente precisa, de verdade, recontar essa história. Eu acho que nós temos hoje fonoaudiólogos. A fonoaudiologia ela foi criada por pessoas brancas, né? Então nós temos muitos fonoaudiólogos brancos. Se a gente olhar, fazer o teste do pescoço, né? A gente na universidade, dando as aulas, quando a gente vê nos congressos, ainda nós estamos em minoria. E nós sabemos, né, segundo a Aparecida Bento, que fez a tese dela falando sobre os pactos narcísicos do racismo, da branquitude e poder nas organizações de empresas e do poder público, a gente sabe que existe um pacto para perpetuar essa questão de lugar. Então, eu acredito que a sociedade brasileira, nós fonoaudiólogos, essa luta não é uma luta nossa, é uma luta da branquitude para que, e que nós, juntos, é claro, para modificar essa história, né? Hoje está em nossas mãos modificar o que nós passamos, modificar o futuro, né? Então está em nossas mãos. Então eu acredito que é de extrema importância esse recorte de raça na fonoaudiologia. Posso contar um ponto? Já estamos pensando sobre isso e estamos, né, organizando para que realmente haja essa comoção. Então, também concordo, Andréia, em tudo que você falou. E para mim, realmente, esse mapeamento, esse levantamento, ele é essencial, ele é fundamental para que a classe fonoaudiólogos e fonoaudiólogas e fonoaudiólogues se entendam, né? Porque a gente precisa pautar números, a gente precisa pautar os números para pautar ações. Né? Então, ações que sejam estruturais, que realmente haja mudança. Então, essa realmente é uma grande discussão que a gente tem tido dentro do GT e com certeza vai ser uma intenção para 2021. Quando nós, desculpa, mas quando nós conversamos, e aí você levantou a questão, né? E aí eu fiquei pensando muito. E aí eu fui procurar na segunda região, perguntar essa informação, e eles não tinham. E eu fui perguntar essa informação no Conselho Federal de Fonoaudiologia, e eles não tinham. E aí fica no imaginário, né? Se a gente está falando de uma sociedade científica, existe uma estatística, existe um número. E qual é esse número? Né? Qual é esse número de pessoas negras no SUS? Qual é esse número de fonoaudiólogos? Né? Eu acho que a fala do Wilton traz para mim muito do lugar da onde que ele vem, né? Assim como o da Michelle também, né? Dizendo assim,
Então, eu queria fazer assistência e agora eu faço pesquisa e eu consigo, pelo SUS, conseguir com que aquela pessoa tenha um tratamento, né? Eu acho que a gente tem que pensar, né, enquanto fonoaudiólogos agora, pensar o SUS não pode acabar, porque senão a população negra vai morrer ainda mais, porque esse é o lugar de ter acesso à saúde, né? Então é um momento das pessoas de verdade tirarem o sapatinho e colocar o pé no chão. E É justamente sobre isso. É sobre isso, é sobre também estar conectado com a política nacional da saúde da população negra, é sobre como o fonoaudiólogo acessa a grande maioria da população brasileira, que é a população negra, é sobre muitos recortes, né? Então, com certeza, concordo e é por esse caminho que nós queremos seguir. Michele, agora a pergunta da vez foi para você. Pois então, essa pergunta também me fiquei pensando assim por muito tempo. E aí reestruturei a frase e pensei, o que a fonoaudiologia precisa fazer? Eu disse, quem é a fonoaudiologia? A fonoaudiologia somos nós, né? Cada um de nós. E aí me veio uma inquietude vinda de uma colega minha, a fonoaudióloga Miriam Mitê, que faz parte do GT. Né? O ano passado ela me procurou e disse, Michele, vamos tentar reunir os fonoaudiólogos negros? Eu disse, vamos. E nós fizemos na Semana da Consciência Negra, o ano passado, nosso primeiro encontro de fonoaudiólogos negros do Rio Grande do Sul, né, onde nós nos reunimos, conversamos, nos reconhecemos, né, contamos as nossas trajetórias, contamos as nossas dores, as nossas vitórias, e inclusive que eu acho que esse é um meio onde a gente criou uma rede de apoio muito grande, né? Porque não é fácil, realmente não é fácil. Então nós tivemos colegas que já formadas, mas que não atuavam mais, estavam trabalhando em outras áreas, ou estavam como do lar, né, cuidando dos filhos, desistiram da carreira. Né? Então, nós tivemos colegas que foram a esse encontro e foram incentivadas pelos outros colegas a retomar a carreira como fonoaudiólogo, porque não é fácil a gente cursar uma graduação e abandonar, né? Então, assim, nós tivemos essa vitória de uma colega já retornar, né? Voltar a estudar, voltar a fazer atualizações para se preparar para voltar para o mercado de trabalho. Então, acho assim, são coisas que podem vir do macro para o micro e do micro para o macro. Então, o que a gente fez foi fazer o micro, vamos nos conhecer, porque não temos essa estatística, né? Quantos fonoaudiólogos negros? Aí a gente começou a buscar nas páginas das universidades. Olha, eu tenho contato de um, tenho contato de outro. E assim a gente foi montando o grupo. Hoje o grupo já está bem maior, mas por conta da pandemia a gente só fez mais encontros virtuais, né? Mas é um grupo que está lutando, está crescendo e desenvolvendo. Então, assim, o quão importante é que a gente tenha essa rede de apoio, né? É importantíssimo para tudo, tanto para chorar as dores, tanto para contar as vitórias. E da questão da universidade, que eu me lembro que quando eu fui assumir, né, como professora substituta, a secretária da pró-reitoria lá, ela era negra, né? E o que me deu um start, porque quando eu cheguei com minha documentação, eu vim assumir, eu passei no concurso para professora, fonoaudióloga na linha da MO, e aí ela abriu um sorriso de contentamento, ficou tão feliz, que me deu um start, e eu parei para pensar, será que sou a primeira negra professora dessa universidade? Né? Porque assim, ela me deu
que legal, que bom, professora, seja bem-vinda, sabe? Foi um acolhimento tão grande de uma irmã de cor, né? De orgulho, ela teve orgulho, né? E eu mais ainda. Então, assim, tentei fazer essa pesquisa lá na universidade, também não tem esse dado, né, de quantos professores negros, mas acredito que eu tenha sido a primeira ou uma das primeiras. Hoje eu sei que tem mais 2 professoras negras em outros cursos, na nutrição e eu não me recordo outro curso, mas na fonoaudiologia, no departamento de fonoaudiologia, com certeza eu fui a primeira. Né? Então, que eu tenha aberto o caminho, que eu tenha, né, mostrado que é possível a gente chegar lá, né, na docência, na pesquisa, na extensão, né, e talvez ter essa trajetória, né, da fono. Então, eu pensei isso, quem somos nós? Quem é a fonoaudiologia? Somos nós, são os órgãos, né, a sociedade brasileira, o Conselho Federal, Regional, né? Somos nós. E o que precisa ser feito? O reconhecimento, em primeiro lugar. Reconhecer que tem, quantos tem, que a fala da Andrea foi excepcional, né? A gente não pode mais passar sem saber desses números, não podemos mais, precisamos desses números para ontem, né? Para que a gente consiga fazer diferença. Né? Então, assim, acredito que foi um primeiro passo também, como o Wilton falou, me senti muito, muito acolhida pelo presidente da sociedade, né, do chamado que ele fez aos fonoaudiólogos, e nisso a gente recém tinha feito a nossa roda de conversa, de bate-papo aqui no Rio Grande do Sul dos fonoaudiólogos, saiu todo mundo na página, nós estamos aqui, estamos unidos já, sabe? Então, assim, foi muito, muito gratificante nos sentir acolhidos. Eu acho que nunca tivemos a oportunidade de nos sentir tão acolhidos por um órgão que nos representa, né? Então, assim, eu acho que partiu da sociedade brasileira, mas a gente espera que os outros órgãos da fonoaudiologia também nos deem voz, ouvido, visibilidade, né? Então, eu acho que é a partir daí são oportunidades que devem ser dadas. Para falar para vocês, eu tenho hoje 15 anos de fonoaudióloga, mas foi a primeira vez em que eu participei do congresso da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Eu já tive trabalho, pesquisa exposta, mas eu nunca fui. Por conta da questão financeira, né? Foi pelas minhas dificuldades pessoais. Até quando foi no Rio Grande do Sul, achei que pudesse ir, porque diminui custos, mas eu não consegui. Então, foi a primeira vez. Meus trabalhos tenho certificados de que estive lá de alguma forma. Mas foi a primeira vez por conta dessa oportunidade que foi dada à nossa raça, né? E de custeio, de incentivo. Então, eu me senti muito satisfeita, né, de estar sendo acolhida. Né? Então, eu também gostaria de salientar que na minha trajetória, desde do primeiro grau do ensino fundamental até agora, meus 2 únicos professores negros estão aqui falando comigo. Não tive mais nenhum. Então, a Andrea e o Wilton foram os 2 professores que eu tive negros em toda a minha formação. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje. Ai, gente, bom. Primeiro eu tenho que agradecer. Eu agradeço a disposição, o tempo, a energia. Eu sei que não é simples, eu sei que não é cômodo, né, também. Mas assim, vocês estão construindo conosco essa trajetória. E o GT, que é o apoio de vocês, o GT que é estar próximo de vocês. E a gente vai precisar de uma grande aliança. Se a gente quiser realmente transformar a fonoaudiologia para ser mais realmente representativa, nós precisamos estar ligados, conectados e realmente com propósito de transformação. Porque todos esses pontos que foram levantados aqui são pontos que nós estamos discutindo, são pontos que nós estamos trabalhando,
para que isso seja repercutido não somente na sociedade, mas também nos conselhos e no Conselho Federal, para que a gente tenha esses números, para que, inclusive, entre dentro, talvez seja uma outra sugestão, que os próximos fonoaudiólogos sejam já inscritos e registrados, né, com o quesito raça-cor. Né? Então, é muito importante que isso seja também estabelecido dentro das pesquisas, dentro da fonoaudiologia, é uma das um grande ponto que eu sempre levanto, são pesquisas que precisam seguir uma ordem epidemiológica e muitas vezes elas não seguem, porque elas não têm classe, não têm raça, não têm gênero, não têm sexualidade, né? Então a gente acaba perdendo muita informação. Então existe um caminho de mudanças, existe uma trajetória que a gente está começando este ano, no momento pandêmico, em que a gente sabe que também quem é mais afetado pela Covid-19, pelo coronavírus, é a população negra, em até 5 vezes mais mortes dentro desse quadro pandêmico. E que a conta da saúde, né, ela vem junto com uma conta de desigualdade, vem junto com o racismo, e que não dá para pensar saúde sem pensar sobre esses aspectos. Então, eu quero genuinamente agradecer novamente o tempo, a disposição e a alegria de estarmos juntos. Eu vou fechar. Vocês, por favor, façam aí os agradecimentos finais, porque aí eu vou pausar a nossa gravação. Eu quero agradecer, Gláucia, à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ao GT, e dizer que eu estou muito feliz, conte sempre comigo, enquanto ex-diretor, enquanto professor, enquanto negro, porque a nossa luta deve sim continuar. Então, parabéns primeiro, e quero dizer que me sinto altamente honrado e contemplado por estar aqui dividindo essa experiência. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço muito a essa oportunidade, isso tudo que nós estamos vivendo, a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas, em que eu olho nos olhos e me reconheço e estou feliz, com meu coração muito feliz de estar aqui nesse momento. Agradeço à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e eu estou pronta para o trabalho. O que vocês precisarem, eu estou junto, né? Eu acho que a gente pode construir junto um futuro diferente, uma possibilidade, uma fonoaudiologia diferente, uma fonoaudiologia mais diversa. E agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer ao convite da Gláucia, do GT, né, e dessa especial lembrança da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, porque e saudei todos os conselhos regionais que fizeram menção ao Dia da Consciência Negra, não foram todos, mas saudei e disse obrigada por lembrar de nós, obrigada por lembrar que temos fonoaudiólogos negros, obrigada por lembrar da nossa raça. Então, assim, obrigada à sociedade brasileira, esperamos evoluir ainda mais, esperamos que isso se mantenha na sociedade brasileira, independente da gestão, né, que é tão importante. Estamos vivendo um momento que se mostra muito importante essa nossa realidade agora. Né? Então, muito grata, muito honrada de estar aqui com a Andréia, com o Hilton, que são nomes muito importantes na fonoaudiologia. Né? Um dia chegarei lá também, se Deus quiser. Mas estamos aqui batalhando, né? O nosso dia a dia, nossa batalha diária. Tá? Muito obrigada mesmo. Estou muito, muito, muito honrada. Boa noite. Vou fechar aqui a gravação. Então é isso, pessoal.